Irmãos, nesse momento nós vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor, também agradecer pelo sustento, pelas bênçãos do Senhor, que tem nos alcançado no nosso lar. E com reverência estamos, então, nesse momento nos aproximando do principal meio de graça, segundo nós cremos e no Novo Testamento. Nós devemos louvar a Deus com graça no coração, orar com graça, já recebida no coração, mas é na pregação. A pregação é meio de graça, né? Nós somos agraciados, abençoados, quando estamos diante da palavra de Deus, e com essa graça é que nós vamos viver a nossa vida cristã durante a semana, vamos ter comunhão, vamos adorar com a graça que recebemos do Senhor. Então, que possamos buscar, através da palavra, obter graça, entendimento, aplicação da palavra, força para uma melhor obediência. Ok, vamos orar então, mas primeiro vamos ler o texto que vamos meditar nesta noite, Gênesis 17, Gênesis 17, todo o capítulo. Estamos pregando sequencialmente no livro de Gênesis. Chegamos aí ao capítulo 17. Vou ler o texto, os irmãos acompanham, Gênesis 17, a palavra do Senhor nosso Deus nos diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo:
a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, nesse mesmo tempo daqui a 1 ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus, eis-nos aqui diante da Tua majestade santa e bendita, Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eis aqui o Teu povo, ó Pai, o povo da aliança, comprado pelo sangue de Cristo, a Tua igreja reunida em Teu nome. Pedimos a Tua bênção, ó Pai, para a Tua palavra, dá-nos o Teu Espírito, que a Tua palavra seja anunciada, Cristo seja anunciado com poder, capacita-nos, ó Pai, a pregar a Tua palavra, aqueles que ouvem também a ouvir a Tua santa palavra, que não seja mera argumentação humana, mas que pela exposição da palavra, Cristo venha ser manifesto aos corações, e nos dá clareza, ó Pai, sobre o Teu propósito em revelar esta porção da Escritura, ó Pai. Edifica a Tua igreja, tira toda dúvida, nos esclarece o Teu propósito para a igreja do Novo Testamento, à luz do Antigo também, e seja glorificado o Teu nome, ó Pai, neste encontro aqui, fala aos corações, quebranta, ó Deus, os corações, edifica o Teu povo e venha o Teu reino, aqui em Alagoinhas, em cada coração, em cada família desta igreja, e sobre todos aqueles que ouvem a Tua palavra, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Zacarias, pai de João Batista, profetizou, cheio do Espírito Santo, sobre o cumprimento da aliança feita a Abraão. E temos registrado essa profecia no Evangelho segundo Lucas, uma seção conhecida, por causa do título da Sociedade Bíblica, como o Cântico de Zacarias, pai de João Batista. João Batista é o precursor do Messias, ele é aquele Elias profetizado. Então, quando João aparece em cena, logo depois, o Messias, Cristo Jesus, é concebido também no ventre da Virgem Maria. E então, Zacarias, ele recebe essa revelação do Senhor, ele é instrumento do Senhor, e ele profetiza que Deus contemplou o seu povo. O Deus da aliança, o Deus que entrou em aliança com Israel, o que Deus prometeu a Abraão, ele cumpriu. Ele enviou o seu filho. Ele enviou salvação, libertação. E Zacarias, então, em Lucas 1, a partir do verso 68, ele louva a Deus. Ele diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Vejam a continuidade da promessa. O que está acontecendo no Novo Testamento é o cumprimento daquilo que Deus já prometeu, desde o Gênesis, desde o princípio, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Então Deus se lembra da sua aliança. E ele continua, ele diz:
e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Que juramento foi esse? De conceder-nos que, livres das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante Ele, todos os nossos dias. E aí ele fala sobre a vinda de João Batista, o seu filho. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando os caminhos, o privilégio. O último profeta do Antigo Testamento, o precursor do Messias. Ele está ali, João, na transição entre a antiga e a nova aliança. E é algo, então, maravilhoso olharmos nesse cântico de Zacarias, nessa profecia, e entendermos que tanto a antiga aliança quanto a nova são baseadas nas mesmas promessas. A nova aliança, então, é o cumprimento da antiga, não é outra maneira de Deus salvar a humanidade. Deus não mudou o plano, é o mesmo plano. Apenas a administração do pacto que é diferente. E isso, irmãos, inclui os sacramentos, os sinais da aliança. A nossa confissão de fé, estamos considerando esse assunto pela manhã. No capítulo 27, que trata dos sacramentos, não chegamos nesse ponto, mas na seção 5, a confissão de fé diz que os sacramentos do Antigo Testamento, quanto às coisas espirituais por ele significadas e representadas, eram em substância os mesmos do Novo Testamento. Quanto ao significado, a administração é diferente, aquilo que é externo é diferente, mas os sacramentos, quanto às coisas espirituais, são a mesma coisa. São os mesmos, Antigo e Novo Testamento, ou seja, há uma continuidade, há uma unidade. Também falando do pacto, a nossa confissão diz que esse pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. Então, a diferença entre o pacto lá com Abraão é a administração. Lá foi com circuncisão, e também a palavra era dada por meio de profecias, promessas, sacrifícios. Depois, com Moisés, cordeiro pascal. Tudo isso prefigurando Cristo. E o Espírito Santo usava essas coisas. Para a igreja do Antigo Testamento, o Espírito Santo pegava estes elementos, estes ritos com a palavra, e ele gerava fé nos corações. Abraão creu, ele ouviu a promessa e o Espírito fez ele entender o Evangelho. Ele olhou para Cristo e ele creu, baseado naquelas promessas, baseado na fé no Messias que viria. Então, aquelas coisas foram suficientes. Deus é poderoso para salvar, e Ele foi poderoso e salvou o povo do Antigo Testamento usando aquelas sombras, figuras e tipos da antiga aliança. Elas foram suficientes e eficazes para instruir os eleitos na fé no Messias prometido, por quem tinham remissão de pecados e salvação eterna. Essa dispensação se chama Antigo Testamento. Agora, sob o Evangelho, essas coisas nesse pacto é administrada pela pregação. E também pela administração dos sacramentos, que para nós é o batismo e a ceia do Senhor, são menos ritos, muito menos do que no Antigo Testamento, muito mais simples os ritos. Mas, por meio da pregação do Evangelho, por meio desses meios de graça, dos sacramentos, o Evangelho está sendo pregado a todas as nações, gentios e judeus, e Deus está salvando os seus. Então não há dois pactos da graça diferentes, mas um e o mesmo pacto, sob dispensações, administrações diferentes. Então, irmãos, nós estamos diante de um texto crucial na vida de Abraão. O nome de Abrão é mudado aqui nesse texto, não é mais Abrão, mas agora é Abraão. Não é mais Sarai,
mas agora é Sara. E dentro do contexto histórico desse relato bíblico da vida de Abraão, esse texto é central. E Deus renova a aliança, mas Ele estende essa revelação, Ele lança mais luz, dizendo que o Messias viria por um descendente de Sara, e Deus estabelece o sinal da circuncisão, esse rito. E nós entendemos e vamos perceber e pregamos e cremos que há uma continuidade na aliança, e agora nós, no Novo Testamento, não precisamos mais ser circuncidados, mas nós precisamos responder por que não precisa. Porque lá na carta aos Gálatas, haviam os judaizantes dizendo, beleza, vocês são crentes, creem em Jesus, mas tem que ser circuncidado e guardar a lei se quiser ir para o céu. E o primeiro concílio da história da igreja, o concílio de Jerusalém, em Atos 15, tratou disso. Não é necessário virar judeu, voltar à antiga aliança. O mistério revelado é Cristo em vós, a esperança da glória. Gentios, o evangelho está sendo pregado. Aqueles ritos cumpriram o seu propósito em Cristo e agora estão abolidos. Não há mais necessidade de derramar sangue no culto. Isso agora foi substituído pela ceia, o pão representando a carne moída, o vinho representando o sangue do Senhor derramado na cruz do Calvário. Então não há necessidade de sacrifícios de animais cruentos. Matar o cordeiro pascal, como os judeus faziam. Então é muito importante entendermos essas coisas. E é muito importante também entendermos que, como já vimos, nós já percebemos, Deus entrou em aliança com Abraão como? Soberanamente. Deus veio a Abraão, pecador, ele era pagão. Deus entra em aliança com ele, não é por causa de méritos de Abraão, é pela graça. Mas nesse capítulo, tendo Deus entrado em aliança com Abraão, ele diz o que Abraão tem que fazer, não fazer para ser salvo, porque ele já é salvo. Mas Deus diz para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus diz para Abraão, você vai circuncidar todos os machos da sua casa. Imagine aí, um homem velho, quase de 100 anos, 99, fazer uma operação sangrenta, sem nada do que temos hoje, de tecnologia, e todos da sua casa. Você acha que era fácil obedecer isso, fazer? Mas Deus ordenou. Deus é o Senhor da aliança. Nós achamos muitas vezes difícil, irmãos, cumprir o que Deus ordena hoje. Colocamos um monte de dificuldades, de desculpas. Queremos muitas vezes ser mais sábios do que Deus, na administração das coisas que Deus já estabeleceu na Bíblia. Ele diz como é que tem que ser a adoração, a vida. A palavra de Deus é regra de fé e de prática. Então, nós enfatizamos no sermão anterior a livre graça, a soberania de Deus, que não tem obras, nós não contribuímos com a nossa justificação. Abraão foi salvo, foi justificado pela fé. Nós mostramos e demonstramos que a lei e a graça, o pacto das obras e o pacto da graça, são completamente opostos e antagônicos. Mas a teologia do pacto, então, nos mostra que ela traz um equilíbrio entre soberania de Deus e responsabilidade do homem. Estando em aliança com Deus, nós temos agora obrigações. Deus nos dá ordenanças. Deus diz para Abraão, agora Abraão, o que é que ele tem que fazer. Ele diz, você vai ter que circuncidar. E o texto, irmãos, é muito claro. Veja aí, o verso 14, o que é que acontece se não circuncidasse? Veja aí, Gênesis 17, 14. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Pena de morte. O pacto, irmãos, é soberanamente administrado. Existe sim, é graça, mas existe sim uma resposta. Deus dá ordenanças.
e envolve bênçãos e maldições. Tem bênção e maldição do pacto. Depois veja o pacto através de Moisés, Deus dá a lei ao povo, o povo já era salvo. Veja depois lá em Deuteronômio, que há bênçãos e maldições, bênçãos da obediência e maldições da desobediência. Porque Deus é santo, nós estamos em aliança com Ele. Ele nos chama, claro, o propósito de Deus é que nós desfrutemos das bênçãos. Mas Deus é Senhor, Ele diz para Abraão, se não circuncidar, então Ele diz aí, será eliminado. E Deus, nós vamos ver aqui, Deus não passou a mão na cabeça nem de Moisés. Porque Moisés, ele foge ali, depois dele tentar ser uma espécie de juiz entre seus irmãos. Moisés foge. Ele vai, então, para Midian, ele conhece Jetro, ele casa ali com Zípora, e ele fica ali vivendo no deserto, e ele é circuncidado, né? Mas ele tem filhos com Zípora. E esses filhos que Moisés tem ali, ele não circuncida. E no livro de Êxodo, no capítulo 4, verso 24 a 26, quando Moisés, depois de receber aquela visão da sarça, Moisés é o libertador, ele vai voltar para o Egito, agora sim vocacionado por Deus, e no caminho, na estalagem, Êxodo 24 a 26, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Então, irmãos, há muitos erros, confusões com relação à questão da responsabilidade humana. Deus é soberano, a salvação é pela graça. Muita gente distorce e dizem, reformados, pregam então a vida libertina, antinomiana, ou então que não há nada a fazer, não há uma necessidade de uma resposta humana ao Deus da aliança. Não há para salvação. É isso que nós pregamos. Mas Deus nos chama à comunhão, à aliança, e Ele nos dá ordenanças. Ele nos dá a sua lei, não para ser salvos, mas como uma regra de obediência. E então, irmãos, nós não precisamos mais circuncidar, mas nós temos os sacramentos do Novo Testamento, que são batismo e ceia do Senhor, e muitos negligenciam esses ritos. Muitos acham hoje que não precisa ser membro de igreja, não precisa, então, não querem submeter ao rito do batismo, ou então, mesmo na igreja presbiteriana, que tem essa leitura tão maravilhosa da Bíblia sobre a aliança, e que nossos filhos são parte dessa aliança. Aí alguém pode dizer, mas os filhos não escolheram, eles foram eleitos, eles nasceram numa família da aliança, Deus os escolheu. Deus escolheu, você que tem filhos, você mulher grávida, Deus lhe deu essa criança, Ele escolheu esse lar da aliança para essa criança nascer, não foi por acaso. Essa criança, então, nasce com os privilégios, os benefícios de uma família crente, de crescer nos caminhos do Senhor, fazer parte da igreja visível. Ela nasce debaixo das promessas. É claro que nós devemos orar, é claro que é necessário o Espírito a regenerar, porque não é meramente a questão externa. Mas, irmãos, Deus chama o seu povo, Deus, então, chama as famílias da aliança, e Ele nos dá ordenanças. E nós entendemos, e vamos ver aqui mais ainda, a partir desse texto, entendendo essa continuidade, que aqueles primeiros israelitas que leram e ouviram essa pregação aqui de Gênesis, o povo lá no Êxodo, depois lá no cativeiro babilônico, eles entenderam que tem bênçãos da obediência a ordenanças. Você acha que a tentação de não obedecer às ordenanças do Senhor apenas agora, no século XXI? Não. O povo judeu passou por essa tentação. Moisés não circuncidou seus filhos, esqueceu. Estava longe, ninguém fazia isso lá onde ele estava.
no deserto. O povo de Deus na Babilônia, ninguém circuncidava na Babilônia, por que eu vou circuncidar? Mas nós não somos ninguém, irmãos, nós somos o povo da aliança. Então, a partir das Escrituras, nós entendemos que há um propósito, no caso dos adultos, após a profissão de fé, o rito de entrada na aliança, na igreja, é o batismo, e no caso dos filhos da aliança, eles foram eleitos para nascer em famílias da aliança, ou ser filhos de pessoas que se converteram e se uniram à igreja, e então nós precisamos enfatizar na pregação a importância das ordenanças de Deus, dos sacramentos. Isso precisa ser ensinado. O que é o batismo? Como temos aprendido aqui pela manhã, a igreja precisa compreender. Mas antes de fazer essa aplicação do Antigo para o Novo Testamento, vamos caminhar aí no nosso texto, na narrativa, e depois, no final, nós voltamos novamente para essa aplicação aí, dentro dessa progressividade da revelação. Então, o contexto do nosso texto, Abrão está com 99 anos. No capítulo anterior, no finalzinho do capítulo 16, verso 15 e 16, veja o verso 16. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. 86 anos no final do capítulo anterior. No capítulo 17, Abrão tem quantos anos? 99. Ou seja, 13 anos depois Deus fala a Abrão. Abrão está sem o filho da promessa. Abrão já tem Ismael. Ismael já está grandinho, tem 13 anos. Abrão, tudo indica, já acreditava, não, Deus vai usar Ismael mesmo. Ele é o filho, é o meu primogênito. Então, irmãos, nesse contexto, aos 99 anos, Deus novamente se revela a Abrão. Há uma revelação de Deus, o Senhor lhe aparece, o Senhor diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O Senhor, então, lhe diz, anda na minha presença e ser perfeito. E ele repete as promessas. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Abraão prostrou com o rosto em terra. E o Senhor lhe falou, quanto a mim será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então, parece assim, alguém que está lendo a Bíblia diz, mas no capítulo 15 o Senhor falou a mesma coisa. Mas há um desenvolvimento, irmãos, na promessa. Nós vemos então que agora Deus está afunilando. O Senhor vai dizer para Abraão que será de Sara mesmo. Qual a idade de Sara aqui, irmãos? 90 anos. As mulheres cessam da possibilidade de engravidar mais cedo. Mas um homem de 100 anos, talvez nessa altura até Abraão não pudesse mais ter filhos. Deus esperou, então o Senhor deixou o seu servo lá de molho, passou já 13 anos daquela época lá que nós vimos no capítulo anterior que Ismael nasce, que Abraão tinha condições de ter filhos, o problema era Sara, que era estéril. Há uma possibilidade de que nem Abraão mais pudesse ter filhos, e ele mesmo já está dizendo, não, Ismael, que vive Ismael. Mas o Senhor, então, faz isso para que ele confie na promessa. Por isso que Isaac é o filho da promessa. E por isso que Ismael, o filho da escrava, representa o pacto das obras, a força humana, a ação humana. E Isaac representa o pacto da graça, a promessa. Nós somos filhos da promessa, renascidos pela obra do Espírito Santo. Então, essas coisas, como já vimos, têm um propósito aplicativo nesse sentido. Então, perceba que Deus está em aliança com Abrão, é uma aliança desproporcional. Deus é soberano, é todo-poderoso, mas Deus diz para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus dá ordens a Abraão. Deus exige santificação. E o Senhor, então, vai exigir mais de Abraão. Ele vai dizer para Abraão, aí que o descendente virá de Sara,
Mas no verso 9, o Senhor vai dizer: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso de suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Todo macho será circuncidado. Quanto a Ismael, então, no verso 18, nós vemos aí no verso 18, Abraão diz: tomara que viva Ismael. Abraão ora por Ismael. Ele já está esperando, possivelmente, que vai ser por meio de Ismael. Essa história, irmãos, do filho da aliança, isso estava na casa de Abraão, isso era conversa de mesa da família de Abraão. Todo mundo sabia que a história. E nada de vir o filho. 13 anos depois daquele tempo. E o pessoal começava a olhar para Ismael, deve ser Ismael mesmo. O coração de Abraão, Abraão é pai, Ismael é filho. Veja que Deus, ele até promete para Abraão que vai abençoar Ismael. Mais na frente ele vai dizer: não, Abraão, quanto a Ismael, eu te ouvi. Abraão orava por Ismael. E ele diz de Ismael que Ismael vai ser pai de príncipes, 12 príncipes virão de Ismael, o texto vai dizer. Veja aí, verso 20: quanto a Ismael eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei, extraordinariamente gerarás 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz nesse mesmo tempo daqui a 1 ano. Então, Ismael é o primogênito, é um filho, é um filho amado. Abraão ora por seu filho. Mas a promessa de Deus é muito claro: virá de Isaque, que nem é nascido aqui nesse contexto. É o filho da promessa, é aquele pelo qual virá o Messias, pelo qual Deus cumprirá a sua aliança. Também nós vemos aí no versos 5 e 6 a mudança do nome de Abrão. Abrão não mais será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de muitas nações te constituí. Então, reis, literalmente, irmãos, isso se cumpriu. Abrão deu origem a nações. Nós vemos depois os patriarcas, as tribos. Fora os filhos de Abrão, que a gente nem sabe onde foi parar e que devem ter gerado nações e povos. Mas isso se cumpre também espiritualmente na igreja. Deus está reunindo Abraão, filhos para Abraão, de todos os povos, pela pregação. Nós somos filhos de Abraão, pela fé, quando cremos no Senhor. Somos filhos da promessa, eleitos de Deus, salvos pela graça. Então essa promessa se cumpre, e agora não pode mais esse homem ser chamado só Abrão. Agora ele vai ser chamado Abraão, pai de multidão, de muitas nações, pai de uma multidão de nações. E Sara não é mais só sua princesa, Abraão. Sarai, né, minha princesa, não. Agora é Sara, porque agora ela é princesa, dela virão também nações, reis. Essa mulher, e alguém diz, essa mulher de 90 anos, né, sem filhos, estéril, é dela. Vai vir nações, reis. Então, Deus, o Senhor, está dizendo que de onde virá a linhagem messiânica. Que o Messias será um filho de Abraão, depois um filho de Davi, da tribo de Judá. Depois é dito que é da tribo que é filho de Davi, né, um rei, da linhagem real. E Deus cumpriu e nos enviou, então, Cristo, o Messias. Mas, nesse contexto todo, irmãos, há uma tensão aí nesse capítulo, que é: Abrão vai obedecer ou não? Abrão vai circuncidar todo mundo ou não? Tinha umas 2.000 pessoas na casa de Abrão, uns 1.000 homens e umas 1.000 mulheres. Eram servos de Abrão, ele tinha muita gente com ele. E perceba que o sinal da aliança não é só para Abraão, e Ismael e Isaque, não, os filhos de Abraão, não. A aliança que Deus faz com Abraão
ele diz que é a circuncisão, e no verso 11 ele diz: circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isso será sinal da aliança. O que tem 8 dias será circuncidado, o bebezinho. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo, nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Não era só do sangue de Abraão, não. Isso é um erro judaico. Até hoje o judeu fica atrás de sangue, fazer exame de sangue para saber se é judeu, até hoje. Os fariseus acreditavam que eles eram descendentes étnicos de Abraão, eles eram eleitos por causa disso, até hoje. Os judeus ficam fazendo exame de sangue aí. E o povo querendo detectar se é judeu mesmo, para saber se é do povo eleito de Deus. Tem gente até hoje querendo descobrir se é filho de Abraão, para ver se tem alguma vantagem, alguma promessa especial, alguma bênção especial sobre si. Irmãos, isso é uma distorção. Todos foram circuncidados. É claro que o Messias, as 12 tribos de Jacó, Isaac era filho de Abraão, Jacó, filho de Isaac, depois veio os 12 patriarcas, mas eles casavam com pessoas ali de outras nações. Na linhagem de Jesus, tem gentios, tem Raabe, tem Ruth, que não é de sangue judeu. Então, isso é um equívoco. Era pela fé, não era por sangue, não era por descendência, nunca foi. Isso é uma interpretação errada dos judeus, uma distorção do pacto. O pacto era pela fé, a justificação era pela fé, por isso que era pela promessa. Os filhos de Abraão, verdadeiramente, são os da fé. O Novo Testamento lança muita luz sobre isso. Então, Sara é abençoada, vai vir dela, vai nascer um filho. Deus, então, já disse, ele esclarece o que vai ser de Ismael, ele vai ser separado de Isaac depois, ele vai ser abençoado também, mas não é dele que vem o Messias. E então, irmãos, diante dessa ordem de Deus, Abrão obedece, ele obedece a Deus, ele circuncida todo mundo, macho, só os machos, né? Porque é um rito masculino, né, a circuncisão, e Deus disse, né, aí que é dessa maneira bem claro, que todo macho, né, escravo, etc., será circuncidado. Então, Abrão tinha 99 anos, Sara 89, Ismael tinha 13 anos nessa ocasião. E ele obedece. Todos os homens ali se tornaram hebreus, todos os circuncidados, independente da origem, de onde vieram, todos se tornaram hebreus, livres, né? Não escravos, mas livres por meio da justificação pela fé. Depois Israel vai para o Egito e fica escravo lá. Irmãos, quando Israel sai do Egito, não sai só os descendentes étnicos de Abraão, não. Tinha um populacho de gente, tinha gente que saiu junto, que se uniu a Israel. Então, isso não é verdade, essa ideia sanguínea. Isso é uma interpretação do Antigo Testamento que os judeus fizeram e tropeçaram nessa ideia equivocada. Jesus, de fato, vem de Abraão, mas dentro da linhagem de Jesus tinha estrangeiro, gente de fora, de outras nações. Então, isso é muito claro. E outra coisa, as crianças também foram circuncidadas. Viu? Deu 8 dias de nascido, deu tempo de coagular ali o sangue, as coisas ali do parto, já circuncidava. E diz a ciência moderna que é até melhor. Até melhor para a criança, né? Abraão sofreu mais do que esses bebezinhos que tinha ali, que foram circuncidados. Dizem até de benefícios, né? De saúde desse ato da circuncisão, mas não é o caso só isso. É o sinal da aliança do Senhor. Então, Deus abençoou Abrão, Deus entrou em aliança com Abrão, Deus lhe chamou para a santidade, para andar em santidade, já justo, ele já era justificado, agora santifique-se,
justificação e santificação, o Senhor está cumprindo as suas promessas sobre Abraão, e nós estamos aqui porque Deus cumpriu a promessa. Jesus veio, Deus enviou a palavra, o Espírito Santo, nós nos convertemos, cremos, você creu, você é filho de Abraão. Você foi batizado no Espírito Santo quando você se converteu. Você recebeu o Espírito Santo. Não foi um mero batismo externo. Depois, obedecendo à Bíblia, você foi batizado e se uniu à igreja visível. Você está na aliança, e é a mesma aliança. Agora, nova aliança, a aliança da graça, no Novo Testamento, mas essa aliança, então, é o cumprimento daquela, está em continuidade com aquela. Calvino dizia que o significado da promessa de Abrão é que ele seria literalmente pai de muitas nações, mas que muitas nações seriam reunidas a Abraão. Então, nós somos o cumprimento da promessa. Pode ser, e eu creio, e a Bíblia mostra, que há uma plenitude dos gentios, que vai ter pessoas, judeus que vão se converter. Sim, inclusive, muitos judeus se converteram quando Jesus veio. Nós não somos, a salvação, o evangelho é para toda criatura. De modo algum, estamos aqui fazendo uma pregação anti-judaica, de modo algum. Se Deus colocar um judeu no nosso caminho, nós devemos pregar o evangelho para ele. Eu creio que Deus tem convertido, sim, eleitos entre os judeus, que pessoas vão se converter dentre os judeus, na plenitude dos tempos, no final dos tempos, aí, que possivelmente estamos vivendo ou chegando nesse tempo. Porém, irmãos, nós temos que entender, claro que por causa da eleição, alguma questão, mas eles vão ser salvos pela graça. Não é por causa de outro pacto ou questões sanguíneas. É por causa da aliança. E aqueles que são crentes e estão na aliança vão responder com obediência. Nós lemos aqui na liturgia, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, né? Jesus disse lá no Evangelho de João, é o que me ama. Nós não obedecemos para ser salvos, mas como salvos pela graça, como membros da aliança, como povo de Deus, Deus nos chama assim à obediência. E hoje Ele nos dá o culto, os sacramentos, para que nós os cumpramos e os obedeçamos. Então, volta a dizer, aquele povo que ouviu essa pregação, esse texto, durante a história do Antigo Testamento, os judeus, quer Moisés mesmo, né, que escreveu aqui, ele negligenciou por um momento a circuncisão. Também no cativeiro babilônico, os teólogos dizem que essa tentação veio sobre o povo de Deus. Eles não tinham mais templo, não tinham as coisas, eles estavam num cativeiro. E então, quem é que se circuncidava? Os judeus, né, confessionais, digamos assim, né, os que criam na Bíblia e guardavam a risca. Esses são os que se circuncidavam. E essa questão é uma questão de testemunho desses que estavam lá no cativeiro. Não, Deus, nós somos o povo da aliança. Ninguém circuncida, mas nós vamos, porque nós somos fiéis à aliança. Há promessas de bênção na obediência. Nós vamos à Bíblia e vemos que o Senhor nos ordenou isso. Então, irmãos, nós devemos lembrar disso. Também nós vemos que essa aliança foi se desenvolvendo progressivamente. O profeta Jeremias, então, profetiza sobre uma nova aliança. Jeremias diz, eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Se há uma nova, é porque a antiga fica obsoleta. Ela se cumpriu. É por isso que nós não nos circuncidamos mais hoje. É por isso que os judaizantes não venceram no concílio de Jerusalém. Os gentios não foram obrigados a se circuncidar, porque foi profetizado que viria uma nova aliança, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Essa linguagem, eu serei o seu Deus, eles serão meu povo, é a linguagem da aliança.
É o que Deus disse para Abraão: eu serei o teu Deus, né? Vocês serão o meu povo. E agora, irmãos, Cristo veio, e quando ele estabelece a ceia, ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, nós agora, como membros dessa aliança, que cumpre aquela aliança lá atrás, nós não precisamos mais nos circuncidar, mas nós devemos lembrar que nós estamos em aliança. As pessoas vêm, se unem à igreja e parece que depois esquece que está em aliança com o Senhor. Fazem votos, juramentos aqui na frente e na igreja presbiteriana com relação aos filhos e etc. Fazem compromisso, tanto a Bíblia tem esse compromisso já do pacto, quanto as próprias pessoas livremente fazem os seus votos, seus compromissos, e depois simplesmente vivem como esse individualismo que está aí, né? Cada um com a sua cabeça e tal. Mas o que é que a Bíblia diz? Qual é a ordenança bíblica? Cada igreja, irmãos, nós temos uma confissão porque nós temos uma interpretação sobre essa questão. Cada igreja tem uma confissão. Ah, mas lá não está no papel, mas tem. Vá lá, fique lá, convênio e anote que tem uma confissão lá sim. Todos têm uma confissão de fé. Alguns não têm no papel, só isso. O que estamos pregando, primeiro porque é bíblico, mas nossas confissões foram fiéis à Bíblia e nós livremente escolhemos abraçar as Escrituras e essa interpretação numa época em que é livre, as pessoas são livres para aderir a uma confissão ou outra. E por isso existem as denominações. As denominações existem por causa dessa variedade de confissão de fé, de diferenças de interpretação. É por isso que surgiu na história da igreja. Mas, claro que de modo amplo, só há uma aliança, só há um Espírito, só há uma fé, só há um batismo. Nós nos dividimos, infelizmente, então, porque não conseguimos interpretar igual, mas nós sabemos o que a Bíblia diz, o que ela interpreta, isso que estamos pregando, e que agora, na nova aliança, então, não precisamos circuncidar, porque é muito claro no Novo Testamento, não há mais sangue no culto, o Concílio de Jerusalém nos liberou disso, isso foi tratado lá, os judeus lá no Concílio de Jerusalém, não, isso aí não, só diga para os gentios não comer comida sufocada, né, questão dos ídolos e relações sexuais ilícitas, e não foi colocado nenhum encargo a mais. Justificação pela fé, obediência, claro, né, aos padrões de Deus, a santificação, mas nada no que diz respeito assim, para ser salvo. Jesus não enviou os seus discípulos para circuncidar, mas para batizar, quando ele diz: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, agora, então, é o rito de entrada, é o sinal da aliança que nós carregamos. Ah, mas foi lá atrás, pastor, tem gente que nem lembra, mas você foi batizado. Você entrou na aliança, você é da aliança. Se você não lembra, quando você vê alguém ser batizado, você lembra, você foi, aconteceu com você. Aquelas criancinhas também não lembravam. Claro que elas viam no corpo, né, a marca, né, diferente do batismo, que eles viam claramente ali que eram circuncisos. Mas a ideia é essa. A ideia é essa, de que estavam na aliança. Apóstolo Paulo, então, no Novo Testamento, ele diz à igreja da Galácia: todos vocês foram batizados em Cristo, se revestiram de Cristo, não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, não há mais homem e mulher, todos sois um em Cristo Jesus. Então, o que há agora é o batismo. Há o batismo, então, no sentido espiritual, quando cremos. João Batista, quando batizava, dizia: vai vir um que batiza com o Espírito Santo. Para nós, irmãos, é na conversão. Não é segunda bênção depois. Não somos contra o enchimento do Espírito Santo, devemos orar, se Deus aprover a Deus avivar a sua igreja. Mas todo nascido de novo tem o Espírito Santo, é batizado no Espírito Santo.
E aí ele recebe externamente o sacramento do batismo para entrar na igreja visível. Aí há uma continuidade e uma descontinuidade. No Antigo Testamento, o sinal era aplicado apenas aos homens, agora não. As mulheres, as irmãs, as crianças, mulheres também, as meninas, são batizadas. Então, Jesus já derramou sangue na cruz do Calvário. Nós não precisamos mais derramar sangue. Ritos cruentos, lá também tinha os sacrifícios. Cordeiro pascal, animais. Não é sangue de touros e bodes que tira pecados. Então, Jesus, na nova aliança, quando ele toma o cálice, diz: este é o cálice da nova aliança. Então, quando ele faz isso, ele encerra os ritos da antiga aliança. Mas há uma continuidade que há os sacramentos da nova aliança. Se você entende, por mais que sejam mais simples os sacramentos, então o povo da antiga aliança tinha sacramento e nós não temos nenhum. Não há rito nenhum da aliança, não há sinal nenhum de que é da aliança, de que faz parte da aliança. Nenhum sacramento foi colocado no lugar. Deus sempre deu sacramento lá no Antigo Testamento, desde Gênesis. Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, irmãos, nós cremos na continuidade. Muitos intérpretes são intérpretes de ruptura, eles ficam rompendo partes do Antigo Testamento. Eles não conseguem ver um fio que transpassa toda a Bíblia. E aí interpreta totalmente despedaçada a Escritura. Então, nós, ao ver esse texto, o que Deus propôs para Abraão, a sua ordenança, a sua promessa, a bênção de ser do pacto, como Deus cumpriu todas essas coisas, nós, irmãos, então, devemos nos alegrar de sermos filhos de Abraão, de estarmos na aliança e parar para perguntar quais são as ordenanças de Deus. Não é, Deus é soberano, Ele vai me salvar, eu posso viver de qualquer jeito. Não é isso que a fé reformada, que a Bíblia prega em primeiro lugar e que a fé reformada prega, não é isso. Eu fui salvo pela graça, não merecia o inferno. Deus se agradou em me salvar, eu fui batizado, recebi o Espírito, convertido, regenerado, fui incluído na sua igreja visível. E agora, o que Deus requer de mim? Não para ser salvo. Quais são os ritos? Qual é a lei? Como é que eu posso ser mais santo, obedecer a Deus? É na aliança, irmãos, que a base para uma obediência que não é moralista, que não é legalista, porque nós não estamos obedecendo para ser salvos. Então, a doutrina do pacto, ela equilibra essas coisas, ela coloca tudo no lugar, e ela explica por que também temos que ter os ritos, os sacramentos. No Novo Testamento, Filipenses 3, 2-6, falando contra os judaizantes ainda, o apóstolo Paulo diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aí veja o que ele vai dizer agora. Porque nós é que somos a circuncisão. Então, nós não temos aquela circuncisão na carne, mas nós somos a circuncisão. Porque o batismo, a circuncisão era a purificação da imundícia da carne. O batismo também. Há uma continuidade. Nós é que somos a circuncisão. Quem? Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Os eleitos, os salvos, pela graça. E não confiamos na carne. O povo queria se circuncidar para poder dizer: eu sou judeu, sou circuncidado. Tenho aqui no meu corpo as marcas, as obras. Eu cumpro a lei, eu fui circuncidado, sou judeu, estou cumprindo a lei aqui para ser salvo. Porque era isso que significava ser circuncidado, depois de ser crente. Tendo começado na graça, como falamos na mensagem anterior, eles estavam sendo tentados a circuncidar e guardar a lei, virar judeu. Há um pacto de obras, que nem era, na verdade, uma distorção, né, do pacto mosaico. Então, o crente, você é circuncidado. O Espírito Santo lhe circuncidou, homem e mulher. Espiritualmente, né, no caso.
Nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus, não confiamos na carne. Aí Paulo, que era judeu, Paulo era circuncidado. Ele vai dizer assim: bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à lei irrepreensível. E ele vai dizer que considerou tudo isso esterco. Por causa de Cristo, ele abandonou, irmãos, tudo isso. Mas lembra que Paulo foi batizado. Ele recebeu o sinal. Depois veja a conversão, lembra a conversão de Paulo. Na estrada de Damasco, como Deus o salvou. Como ele foi então recebido na igreja, pelo rito do batismo. Gálatas 6, 15 a 17, pois nem circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Ser nascido de novo, batizado no Espírito, regenerado. Todos quantos andem de conformidade com esta regra, paz, misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, Paulo diz, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo Jesus. Mas alguém pode voltar ainda, aquilo que já dissemos, mas as crianças não são regeneradas ainda. Irmãos, nós não dizemos, nós não afirmamos que a criança já nasce regenerada. Mas, com base na continuidade, com base na aliança, na promessa, seu filho nasce debaixo da aliança, na promessa. Ele foi escolhido para nascer numa família cristã. Não estamos dizendo que ele já é regenerado. Há uma possibilidade, sim, dele não ser um eleito, e nós vemos isso no Antigo Testamento, mas ele teve, sim, os privilégios. Ele foi eleito para nascer numa família da aliança. Se ele não aproveitou esses privilégios, se ele rejeitou, lembre de Esaú, desprezou o seu direito de primogenitura, era o filho mais velho, e de outros na história bíblica, mas eles eram da aliança. Os pais deveriam o incluir na aliança, orar por eles, crer na promessa, trabalhar no sentido humano, para que eles fossem, então, crentes, tratá-los como crentes, né? Porque você não vê nenhum Abraão tratando seus filhos, Isaac, Jacó, como incrédulos, não, como pagãos. Você não vê isso na Bíblia. Você não vê em parte alguma na história da antiga aliança. Então, agora, na nova aliança, os filhos vão ter um status inferior ao da antiga. Afinal, a nova aliança é superior ou inferior à antiga? Porque parece que o judeu tinha muito mais privilégio, era muito superior, a gente deveria orar a Deus. Né? Claro que isso não é possível, né? Era melhor nascer na antiga aliança, ser um filho da aliança lá. Porque agora você nasce pagão na casa de pais crentes, não tem privilégio nenhum, promessa nenhuma. Então, irmãos, o nosso argumento é que os filhos não têm fé, não é por causa da fé deles, não, que eles são batizados, não é por causa da promessa, do pacto. E o pacto, então, é baseado na palavra de Deus, nos planos de Deus. Deus tem um propósito com isso, e Ele nos ordenou batizar os nossos filhos. Pronto, é obediência. Nós batizamos por conta da obediência. Somos inimigos das igrejas que não batizam? Não, de modo algum. Né? Não somos, temos interpretação diferente. Não somos inimigos. São igrejas irmãs, consideramos co-irmãs. Se vier alguém de uma igreja que não batiza crianças para cá, para a nossa igreja, ele é recebido. Claro que para ser recebido aqui, ele vai ter que crer naquilo que cremos. Mas se ele não é recebido e vem congregar ou qualquer coisa do tipo, é irmão, nós tratamos como irmão, igrejas irmãs. Porém, irmãos, assim como respeitamos a doutrina das outras igrejas que não creem, nós temos uma doutrina bíblica, a nossa doutrina é bíblica, tem base numa doutrina sadia, pactual, e não é que temos orgulho ou queremos ser melhores do que os outros por causa disso. É porque cremos que está na Bíblia. Claro que exige, né, uma atenção e o Espírito iluminando, mas Deus é quem nos convence, nós não queremos convencer ninguém a ferro e a fogo.
de que as coisas são assim, mas, se você tem dúvida, como eu tenho dito aqui na igreja já várias vezes, ore. Ore ao Senhor, peça clareza. Às vezes você nunca pesquisou, nunca ouviu uma exposição sequenciada das Escrituras, já decidiu. Às vezes nunca leu um livro de por que batizamos crianças. Muita gente acha que é por causa que é igual católico. Nunca deu oportunidade. E há uma cultura muito negativa nesse sentido. As pessoas, pelo senso comum e por preconceitos, muitas vezes rejeitam a doutrina, e aí nós vivemos esse dilema. Porque as pessoas estão interessadas na fé reformada, em pregação bíblica, e muitas vezes isso surge como muitas vezes uma barreira. A questão do pacto, da aliança, desses sinais. Então, esta é uma realidade. Inclusive, hoje, no Brasil, há um retorno à reforma, e não só no meio presbiteriano, há batistas pactuais. No caso, eles diferem também nessa questão do batismo, né? A gente não entende, porque eles são pactualistas, eles creem em tudo isso, eles acompanham o argumento da aliança, mas quando chega nessa questão do selo, eles descontinuam, eles interpretam diferente. E tudo bem, são irmãos reformados. Nossa cidade não tem, né, ainda uma igreja batista reformada. Então, de fato, como presbiterianos, nós somos uma igreja reformada, bíblica, respeitamos as outras igrejas de linha reformada, igrejas evangélicas fiéis à palavra, e quanto a nós, a nossa orientação é obedeçamos a palavra de Deus, a bênçãos da obediência. Claro que Deus é soberano, né, os filhos crescem. Se não for o Espírito, eles não serão crentes verdadeiros, regenerados, nós sabemos disso, mas nós devemos pregar aos nossos filhos, eles crescem na igreja, tratar como crentes, e saber que Deus é soberano e eles estão nas mãos de Deus, e é obediência e fé, né? Então, para nós, a base é essa. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, a ser fiéis. Para nós, é uma questão de fidelidade, de obediência, de fé, certo? É artigo de fé, é confissão de fé nossa, essa questão, e nós fazemos isso livremente, por alegria, espontaneamente, e nos alegramos com os filhos aí que estão vindo, vários filhos aqui da igreja, irmãos, irmãs grávidas aí, irmãos que vão ser pais, e é um filho da promessa. Quando batizamos, nos alegramos, o reino cresce também por esse meio, e Deus cumpre seus planos, seus propósitos na terra. Então, que o Senhor nos ajude a entender e a aplicar isso e nos abençoe. Amém. Irmãos, vamos orar nesse momento? Senhor, eis-nos aqui, ouvimos Tua palavra, ó Pai, esse texto tão maravilhoso, também confrontador, ó Pai, da aliança, observando em toda a Escritura o Teu propósito pactual de ter um povo nessa terra, de alcançar perdidos, pecadores para o Senhor, incluir os filhos também, mesmo que a princípio externamente nesses benefícios, e dando-nos a promessa, ó Pai, de que o Teu Espírito salvará os Teus eleitos no tempo devido, também aqueles que são filhos da aliança. Ó Deus, fortalece a fé do Teu povo, ó Deus, que seja a Tua palavra, seja o Espírito a convencer cada um de nós. Abençoa todas as igrejas fiéis, mesmo que não sejam pedobatistas. Não afirmamos que apenas igrejas que batizam crianças são igrejas cristãs ou bíblicas, mas cremos, ó Pai, é um ponto da nossa fé. Nos ajuda como igreja ter maturidade, sabedoria para lidar com isso. E se é o Senhor, ó Deus, que fala na palavra, que possamos também considerar e meditar. E sabemos que, na verdade, a única resposta, ó Pai, é como a de Abraão, obediência. Ó Deus, quebranta o nosso coração, ó Pai, nos dá ser obedientes à aliança. Não nos permita, ó Pai, quebrar a aliança por qualquer motivo. Ó Deus, temos muitas vezes pecado, não temos desfrutado da bênção pactual, das bênçãos, das promessas da aliança, porque muitas vezes temos sido sábios aos nossos olhos, nos nossos procedimentos,
Nos esquecemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Tem misericórdia, ó Pai, dá clareza ao teu povo, abençoa as igrejas, que cada um, ó Deus, tenha plena convicção naquilo que crê, que venha praticar com fé na tua palavra, que seja o teu Espírito a impulsionar e conceder fé a cada um, ó Pai. Assim, toma esta igreja local, aqueles que também têm nos visitado, considerado ser presbiterianos, que eles venham entender esse ponto do pacto, do selo, do batismo, e assim, ó Deus, dá crescimento a esta igreja, que pessoas convictas e convencidas pelo Espírito venham então se unir a essa igreja e poder, ó Deus, o teu reino aqui em Alagoinhas ser expandido aqui à igreja visível. Nos dá uma semana de paz, nos abençoa, aplica a tua palavra com teu Espírito ao nosso coração, nos abençoa, nos agracia, nos dá a tua bênção do alto. É o que oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino ou cântico congregacional e depois eu farei a oração final. Em seguida, impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Vamos nos colocar de pés mais uma vez para louvarmos o nome do Senhor. Vamos louvar o hino 110A, Crer e Observar.
Senhor nosso Deus, Pai bendito, te adoramos nesse dia teu, por estarmos aqui, dedicando esse tempo, ó Deus, ao teu reino. Não somos dignos, mas o Senhor nos dá essa graça, ó Pai, de ter esse tempo bem aproveitado, buscando o bem das nossas almas, buscando a tua bênção espiritual, buscando a edificação, ó Deus, das nossas vidas, o aprendizado, a orientação do Senhor, a disciplina do Senhor, a exortação do Senhor, também o encorajamento, ó Pai, baseado nas promessas, a esperança fortalecida. Abençoa, ó Pai, a tua igreja, nos ajuda a valorizar, ó Pai, esse momento de adoração, a importância do teu dia, a importância, ó Deus, do culto, das ordenanças, de nos apresentarmos diante do Senhor, saber que não há como aproveitar esse tempo melhor, senão aqui na tua casa. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que não entendem a aliança, o pacto, daqueles que têm quebrado a aliança, dia após dia, têm virado as costas para as ordenanças do Senhor. Dá arrependimento, ó Pai, tem misericórdia, muitos que não sabem o que fazem, mas também, ó Deus, tem misericórdia, porque também o Senhor nos coloca debaixo de responsabilidade, quando o Senhor revela a nós a aliança, quando o Senhor fala pela pregação, quando a tua palavra é exposta com fidelidade. A tua igreja, ó Deus, é colocada debaixo da responsabilidade, da obediência, da resposta obediente à palavra. E pedimos assim o teu Espírito, ó Pai, sobre o teu povo, aplicando, quebrantando, dando a entender, convencendo da sua responsabilidade de cumprir a aliança, de ser obediente, de andar com o Senhor em fidelidade. Assim, ó Deus, toma esta igreja aqui local em tuas mãos. Ó Deus, a tua palavra tem alcançado, o Senhor tem dado oportunidade como igreja para aprendermos do teu evangelho, à luz do Antigo Testamento, o Novo Testamento. Não nos permita, ó Pai, negligenciar o evangelho, tão grande salvação. Não nos permita dar uma resposta que não seja a obediência, como Abraão fez. Quebranta, ó Deus, o teu povo, aviva a tua obra, nos dá humildade, nos humilha aos teus pés, nos dá, de fato, cumprir tão somente o teu querer, que possamos orar, santificado seja o teu nome nas nossas vidas, com sinceridade, pedindo que o Senhor nos santifique, que possamos orar, de fato, venha o teu reino e desejar o bem da tua igreja, o seu crescimento, a vitória da verdade contra o erro, e que seja feita a tua vontade, que possamos nos submeter à tua vontade, ao teu senhorio, que a tua palavra reine, ó Deus, entre nós. Assim, abençoa cada coração, cada vida que tem sido alvo da tua palavra, dá clareza, tira todo engano, superstição, toda instrução que não seja bíblica, todo pensamento, ó Deus, que não seja baseado na tua santa palavra. E assim, ó Pai, fortalece o teu povo na tua fé, edifica-os na fé e concede a fé que vem do Senhor, edifica-os na verdadeira fé, na verdadeira doutrina que é da tua palavra, ó Pai. Assim nos abençoa, nos dá uma semana de paz. Também te agradecemos, ó Deus, pela vida de irmã Núbia, que completou mais um ano de vida, pela sua família, Jair, a sua família toda, ó Deus, que o Senhor tem alcançado com o teu evangelho. Abençoa esse lar, ó Deus, que eles, como membros da aliança, crentes, venham desfrutar das bênçãos de te servir, de te cultuar, receber graça, ó Deus, por meio da pregação, dos sacramentos. E assim, ó Deus, abençoa eles ali onde o Senhor os levar, no seu lar, no seu trabalho. Usa eles como instrumentos teus, poderosamente, para glorificar o teu nome e comunicar, ó Deus, o teu evangelho àqueles que estão ao seu redor, ó Pai. Assim, nos abençoa, abençoa todos os irmãos, nos dá uma semana de paz. Toma a nossa nação, ó Deus, em tuas mãos, dá crescimento econômico, abençoa as autoridades, coloca o teu temor nesses corações, traz juízo contra aqueles que não se arrependem e fazem mal e quebram a tua lei. Ó Deus, por amor do teu povo, ó Pai, que o Senhor cumpra os teus juízos nessa terra,
preservando a tua igreja, nos livrando do mal e nos guardando, protegendo, abençoando os trabalhos, negócios do teu povo, abençoa a família, segundo a tua aliança, ó Deus, por bondade do Senhor. Abençoa os teus servos que aqui buscam o teu reino em primeiro lugar, estão aqui te cultuando. Que o Senhor abençoe ricamente, ó Deus, a semana. E aqueles que estão impedidos também, não podem, por motivo de saúde, outro motivo, que o Senhor os contemple também, ó Pai. Aqueles que não têm motivo algum para não estar desfrutando da tua presença, sendo edificados, abençoados, tem misericórdia, ó Pai, ilumina os seus corações, faz com que eles entendam o pacto, a aliança, a voluntariedade da obediência, mas também que é ordenança. As ordenanças do Senhor para nós e que só cabe a nós responder com obediência ao que o Senhor nos chama a fazer. Assim, toda glória ao Senhor, nos dá a tua bênção, nos leva em paz. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra.